Fala pessoal, beleza? Nós estamos aqui para mais um episódio do Exotalks. Hoje entrevistando grandes personalidades do mercado imobiliário de Anápolis. Nós temos aqui hoje o Epson, ele é um gestor comercial do Grupo Exo, e a Rafaela, uma das sócias do Grupo Exo. E nós vamos falar aqui sobre transformação de vidas no mercado imobiliário. Um papel social, mas muito mais do que isso que a Exo vem desenvolvendo dentro da cidade de Anápolis. E também agora estendendo para outras cidades, né? E daqui a pouco para o mundo inteiro. Então, vamos falar aqui sobre as experiências, sobre os insights, técnicas, métodos, sistemas que nós estamos aplicando no nosso negócio, que vem dando muito certo e que faz com que nós sejamos hoje a maior e melhor imobiliária de Anápolis. Beleza? Então, para a gente começar com o pé direito, quero pedir, primeiramente, Rafaela, para se apresentar, falar um pouquinho sobre você, né, da onde você veio, aonde você está, para onde você vai, para o pessoal se conectar um pouquinho. E depois o Epson. Então, pessoal, primeiro, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, né? Falando sobre a transformação do mercado. Estou chegando a 1 ano e 6 meses de Exo, é como se fosse 10 anos, né, já. Muitas experiências vividas, né? Eu tenho visto uma transformação muito grande na minha vida e estou conseguindo agora transbordar isso para outras pessoas. Então, isso é muito bacana. É importante lembrar a energia do lugar, né? Que veio transformando, e é isso. Cara, quando você fala de energia de lugar e ambiência, é um negócio muito interessante de nós falarmos, abordarmos, né? Eu deveria até falar isso aqui um pouquinho depois, quando tiver mais pessoas já online, mas já vou falar agora já. E quem quiser depois assiste gravado. Esperar o pessoal entrar. Cara, o negócio de ambiência é tão sério que é o seguinte, porque alguns homens, eles vão para o exército, né? Normalmente, aos 18 anos ali, eles têm que se apresentar para o exército, ou seguem carreiras militares e acaba vivendo, tendo a experiência do exército, das Forças Armadas, né? Quando um homem ele está nas Forças Armadas, ele, com aquela ambiência, com aquela energia, com aquela cultura local, ele faz coisas que ele jamais faria no dia a dia convencional de um cidadão comum. Como, por exemplo, o cara ele tem capacidade, por exemplo, de ficar 3, 4 noites em uma selva. Por exemplo, passando risco de cobras, insetos, né, animais selvagens e tudo mais. O cara com fome, ele pega uma galinha e ele come a galinha crua, muitas vezes, ou bebe o sangue daquela galinha, né? Além disso, ele está pronto, de pé e à ordem, para qualquer coisa que aconteça, digamos. Além disso, ele dorme normalmente de coturno, dorme de roupa molhada e ele não tem ali a mínima possibilidade de ele gripar na selva, né? Então, porque no dia a dia, se a gente pegar uma chuvinha, tá com a roupa molhada, a gente já gripa, né? Gripa. Aí quando o cara tá na selva, ele passa tudo isso e às vezes nem gripa. Porque o psicológico dele, né, a ambiência, ali as pessoas que estão convivendo, trata aquilo com tanta normalidade, né, que os comandos cerebrais, digamos assim, é que tá tudo bem, tá tudo certo, porque tá todo mundo fazendo aquilo, né? Em resumo, as pessoas que estão no exército, por exemplo, elas fazem coisas que nós três aqui, por exemplo, jamais faríamos hoje. Ou nós não estaríamos, né, dispostos a fazer isso. Uhum. E o que significa isso? O que diferencia isso? Por que uma pessoa faz algo extraordinário em um ambiente, em um grupo, e não faz em outro? É ambiência. Isso mesmo. É energia, né? Frequência. É a frequência das pessoas que estão ali. Então, ou seja, em alguns locais, em algumas empresas, em algumas imobiliárias, por exemplo, as pessoas fazem o extraordinário, entregam o extraordinário, e outras elas não entregam o extraordinário. Porque uma tem ambiência, tem frequência, tem energia, e a outra não tem. Exatamente. Até mesmo dentro da própria imobiliária, dentro da própria Exo, tem divisões, agências que fazem o extraordinário e tem outras que não fazem. Tem equipes que fazem o extraordinário e equipes que não fazem. Por quê? Ambiência, energia, frequência. Eu percebo que mesmo essas divisões que têm uma perspectiva mais baixa temporariamente, ainda assim a frequência delas é mais alta que outros lugares. Exatamente. Percebo isso. Muito bom. Então o papo aqui vai ser bem legal hoje, né? Mas pra gente continuar, Epson, se apresente, de onde você veio, onde você está, para onde você vai. Então,
agradecer também pelo convite de última hora aí, né? Eu já queria mesmo participar desse podcast. Sempre acompanho todos os participantes que vêm aqui, só gente fera. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Ebson Moura, tenho aí 4 anos no mercado, vai fazer 4 anos no mercado imobiliário. Na Exo está indo para o 4º mês, né? Exatamente. Tem 3 meses e está sendo uma experiência única para mim. Em pouco tempo estou fazendo resultado que nem eu imaginava, mas que eu queria antes de entrar na Exo. É mesmo. Queria, mas não imaginava que conseguiria, sabe? E a ambiência, as pessoas, estar perto de pessoas com essa frequência, com essa energia boa, fez com que eu conseguisse fazer resultados muito bom e quero mais, né? Com certeza. É apenas o início. Inclusive é campeão agora do mês de fevereiro, né? Sim, gerente campeão, top 1. Caramba, qual resultado você entregou? 3.333.000. Olha, 3.300.000. É muita coisa, é muita grana. Muita É muito coisa. VGV, né? Muito. Que legal. Epson, e o que você sentiu de diferença? E qual foi a diferença que você sentiu, né, das outras imobiliárias, né, para a Exo? Por que você construiu esse resultado extraordinário dentro da Exo? Então, eu acredito muito, Pedro, na questão de energia. Tanto que quando eu fui conversar com a Márcia, eu falei para ela que eu sou muito de me conectar com as pessoas. Quando eu conversei com a Márcia a primeira vez, eu falei para ela, minha energia bateu com a sua, que ela tem uma energia assim na mesma que a minha, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa assim mais alta astral, mais alegre, gosto de correr atrás. Eu sou o tipo de pessoas que não olho para, por exemplo, para o problema, eu olho para a solução do problema, eu não fico olhando para o problema, entendeu? Sim. E eu vi que na Exo tem muito isso, né? Das pessoas, aquela energia ali de força de vontade, correr atrás, de fazer acontecer. E eu me peguei nessa ambiência do local da Exo e quis fazer também. Eu falei, eu não sou diferente, eu quero fazer mais que isso, entendeu? Eu não quero me achar mais que ninguém, mas eu não quero ficar para trás. Com certeza. Eu acho que isso foi o gás que deu em mim para fazer um resultado que eu não imaginava em fazer e consegui fazer. Que legal. Tanto que quando a Márcia me chamou para a primeira reunião, aí os meninos começaram a falar, né? Qual a sua meta? Aí 1 milhão, outro 1,5 milhão. Eu falei, cara, 1 milhão, 1,5 milhão? Será que eu consigo? Porque eu nunca me planejei para me fazer 1 milhão, né? Entendi. E em poucos dias, eu fiquei em 10 dias de Exo, bati quase 1 milhão. Um resultado só. que para mim foi assim, extraordinário. Que legal. E você falou um negócio muito engraçado, né? Solução do problema. Focar na solução do problema e não no problema em si, né? Isso. Comenta um pouquinho mais sobre essa forma de pensar. Como que você encara os problemas, digamos assim? Olha, eu que vim do interior, da cidade pequena, que nunca tive, assim, a minha infância foi muito difícil, mas eu nunca deixei essa dificuldade ser um problema para mim, entendeu? Então, eu vejo o seguinte, eu sempre olhava as dificuldades, os desafios e os problemas de uma forma diferente. Não no problema, e sim na solução. Entendi. Hoje, eu faço isso em todos os lugares que eu vou, entendeu? Para todos os problemas que eu pego na minha vida. E você veio da onde que você falou? Eu sou do Pará, de Nova Esperança do Piriá. Olha só. Uma cidade pequena lá do interior, do Aham. norte do Pará, próximo a Salinópolis, que é uma cidade bem conhecida. Salinópolis é onde tem as Salinas? As praias de Salinópolis, é. Salinópolis é a cidade, Salinas é a praia, né? Do Atalaia, praia do Atalaia. Então Salinas fica em Salinópolis. Isso. Uma cidade também muito grande, que onde eu pretendo levar a Exo, uma franquia da Olha. Exo para lá. de Inclusive, já bola. estava estudando o mercado de Salinópolis quando eu recebi o convite para ingressar na Exo. né? Entendi. Parece que tem um alto padrão lá na ponta mesmo de Salinas. Lá tem né? resort da Gave, que inclusive Aham. o Gustavo Lima é um dos sócios, Sócios, né? né? E tem outro resort também lá, muito famoso. E é uma cidade que está crescendo muito. Agora tem aeroporto, então você pega voo de Belém para Salinópolis. Uma cidade muito boa, turística, uma cidade muito excelente. A última vez que eu fui no Pará, eu, inclusive, viajei para lá com a minha família. Que é legal. maravilhoso. Então, em breve, teremos uma Exo em Salinas. Sim, se Deus quiser. Aí sim, vamos lá, vamos pra cima, com tudo. Bom, vamos falar muito sobre isso aqui hoje, hein? Tem muitos temas para serem abordados. E, Rafaela, primeira vez que você participa? Segunda vez. Ah, é mesmo, segunda vez. Com o Bruno e com a Márcia. Que legal, show de bola. Muito bom. E a Rafaela, ela trabalhou em outra imobiliária antes de vir para a Exo, né? Exato. Então você trabalhava no correspondente bancário a princípio, Isso. depois você foi para a imobiliária, né? Exato. Teve uma passagem rápida na Exo, mas acabou indo para outra imobiliária Exatamente. e voltou com tudo. Voltei com tudo. O que ele falou de energia é muito real. Eu bati realmente com a Márcia mesmo. E o que eu aprendi com ela nesses, digamos, 15 meses, nem se compara a toda a minha trajetória profissional. Isso Assim, é verdade. A energia dela e agora também com a oportunidade de aprender com Sim. você é surreal, assim.
E engraçado que de janeiro pra cá também a coisa andou, viu? Você falou de energia, eu já era bitolada com BI, aqui o sistema de resultados. Aquilo lá me movimenta de uma forma, porque a gente realmente tem contato com as pessoas que mais vendem de Anápolis. Sim. Então a gente se movimenta pra estar lá. E quando você entrou, era um segundo acaso na minha vida. Me acelerou demais, assim. Então, movimentar a gente de uma forma muito saudável. Isso é muito importante. Que bacana. E qual a diferença você enxergou da imobiliária que você trabalhava, não precisa citar nomes, obviamente, com a Exo? Assim, o que é mais gritante de diferença entre as duas imobiliárias? Que você percebe assim, fala que, caraca, eu preciso manter isso na minha unidade de negócio, na minha imobiliária. Eu até estava comentando com a Márcia hoje. Eu acho que é a formação, acredito que é a formação de pessoas. É o tal do formar pessoas melhores que a gente. Por quê? Para escalar um negócio, eu preciso de pessoas que façam o serviço melhor do que eu. Porque quando a gente sobe para um cargo estratégico, obviamente a gente foi bom na operação, correto? Mas para tocar a operação agora a gente precisa de quê? De novas pessoas. Então lá eu não tinha muito essa mentalidade. Eu tinha uma mentalidade mais conservadora em relação a isso. Sim. Então hoje eu já penso em ter 50 unidades de imobiliária. Eu não tinha essa perspectiva lá. Entende? Sim. Hoje eu entendo que eu preciso de pessoas, eu preciso formar outras Rafaelas, eu preciso formar outras Márcias, outros Pedros, outros Epsons. Né? Assim como outros também da equipe que destaca. Então, isso é muito bom porque eu consigo pensar lá na frente, eu consigo ter uma perspectiva muito mais alta. Então, o que mudou na minha vida foi a perspectiva, realmente. Rafaela, de 1 ano atrás, ela, assim, nada. Os assuntos é totalmente diferente. Perspectiva totalmente diferente. Perspectivas. Então, talvez o sonho grande da Exo impactou a sua mentalidade. Exatamente, mudou totalmente. Porque, digamos que praticamente nem tinha sonho, antigamente. Meu sonho era o quê? Era conseguir pagar as contas, era uma coisa ali totalmente conservadora. Então, nem se compara. Divertir no final de semana, alguma coisa, ter uma boa qualidade de vida, e era aquilo, né? Exatamente. Entendi. Muito bom. Isso é muito sério, né? Porque a gente mexe com vidas, digamos, com projetos, com visão de longo prazo. E quando você fala de formar pessoas, também é uma responsabilidade muito grande. Eu estava com Alex, que é o diretor aqui do estúdio, um pouco mais cedo, falando sobre a cultura de Anápolis, porque ele veio de Brasília e se deparou com uma cultura totalmente diferente, né? E eu também estava relatando para eles da minha dificuldade em formar pessoas, porque, assim, estamos há 13 anos no mercado formando pessoas. E assim, digamos, é a vida do Pedro 100% dedicada a formar novas pessoas. Entende? E é muito doído, porque a gente cria muita expectativa com as pessoas e às vezes a pessoa ela aprende, ela nos usa, digamos assim, e em algum momento ela sai e leva tudo aquilo que você investiu a vida inteira, sabe? E só nós que formamos pessoas sabemos a responsabilidade e o quanto nós agregamos na vida daquela pessoa, né? Isso mesmo. Então, foi daí que surgiu o modelo de partnership de sociedade. E isso é o nosso propósito, sabe? Isso é a nossa missão. E quando a gente fala de missão, a Anápolis tem um grande desafio que a renda é muito baixa. Quando você pega, por exemplo, estatísticas, mostra que a renda de Anápolis é em torno de R$ 1.500. Estou jogando para cima, a renda andando para cima. E eu, Pedro, cheguei até um determinado ponto. E sou considerado pelas estatísticas do IBGE como um AAA. Né? O AAA são pessoas ali que ganham X valor acima. E o que eu estou querendo fazer com outras pessoas é tipo assim, cara, eu sei como chegar aqui. Eu cheguei até aqui. E eu sei todo o caminho que eu percorri para chegar até aqui. A renda da cidade é essa. Você consegue ganhar 20, 30 vezes mais do que a renda média de Anápolis. Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Ou seja, poupa aí 10 anos de cara, erros. impulsiona a pessoa, literalmente, entendeu? E mostra o caminho para ela de como ganhar esses R$ 25.000 ou para mais. Entende? Só que tem um problema. A pessoa vai pagar o preço, né? Ela vai querer passar o que o Pedro passou para chegar até aqui. Entende? Hoje teve um caso na imobiliária, inclusive de umas unidades que é a sócia Márcia, de uma gestora, né, que ela veio de outra imobiliária, não tinha equipe nenhuma, não tinha nenhuma formação. Nós formamos equipe com ela, né?
trabalhamos toda a parte técnica, de método com ela, aprendeu, e ela, por algum motivo, hoje, ela pulou do barco. E o sócio da operação, né, o diretor comercial, ficou muito impactado, ficou muito frustrado, porque ele estava dedicando muito esforço naquela pessoa, que ela não entregava nenhum resultado, e quando ela começou a entregar o resultado, ela teve uma proposta melhor da concorrência e foi. Ele falou assim, não vou formar mais pessoas, não. Eu não vou fazer isso mais, não. Eu vou focar nas minhas vendas, no meu negócio, porque eu dediquei tanto tempo para essa pessoa, e essa pessoa, quando ela aprendeu, quando ela começou a dar certo, ela aceitou uma proposta, digamos, quase que indiferente da concorrência e foi. Então, esse propósito, né, de formar pessoas, ele é sofrido. Ele tem um precinho alto, né? Ele tem um precinho alto. Já para pensar nisso? Sim. Mas assim, eu acho muito bacana porque você é um exemplo de transbordo. Uhum. Tem que bater e voltar. Aqui vai vir, né? A gente vai corrigir os erros, obviamente, mas vai bater e voltar. A Exo vai continuar crescendo, a equipe vai continuar crescendo. Por quê? Senão atrapalha o propósito. Exatamente. Se a gente não tem essa mentalidade, atrapalha o propósito, fica difícil. Exatamente. Essa questão que você falou sobre a pessoa receber uma proposta, né, isso é interessante, porque eu recebi propostas já para ir para outras imobiliárias, só que eu penso ao longo prazo. Por exemplo, as pessoas falam, tem uma opção aqui que ganha X de porcentagem, 70%, por exemplo, né? 70? 70%, por exemplo. Só que eu vejo que nesse local não me proporciona o que a Exo pode me proporcionar, que é o plano de carreira. Você sair da corretagem para gerência, gerenciar pessoas, depois que eu quero chegar um dia, né, na diretoria, e ter a minha equipe ali como base, a gente formar, se tornar sócio e ter minhas filiais da Exo, né? Sim. Aí, às vezes, o corretor, ele tá tão ali focado no tempo, no agora, que ele acha no curto prazo, que ele pensa que é vantajoso para ele ir para um local desse, que proporciona, por enquanto, no curto prazo, esse prazer ou até mesmo esse ganho um pouquinho maior. Né? Só que às vezes lá não tem energia que na Exo tem, que mesmo pagando essa porcentagem que a gente tem, a gente consegue produzir mais e ganhar mais, né? E isso vai na dor. E eu acredito que, se na minha equipe tiver uma pessoa que faz esse formato, que se um dia eu chegar a fazer isso, eu vejo que ela não era para estar na minha equipe mesmo. Sim, entendeu? Com certeza. Porque a pessoa ganhando que ganha hoje na Exo consegue performar bem e faturar mais do que a pessoa do mercado que ganha mais. Exatamente. Nessa parte de porcentagem, entendeu? Eu estava falando hoje com o Erbson na reunião. E aquela história, né, Pedro? O corretor, ele tem prazo de validade. Se ele não tiver um planejamento para onde que ele vai daqui 2 anos, ele começa a cansar e pensar em outros negócios e acabar saindo do mercado. Exatamente. É igual o jogador de futebol mesmo. Ele tem um prazo de validade. Não tem como você performar um resultado alto por 3 anos seguidos. Isso. É assim, humanamente impossível. Você não escala você. A mulher engravida, o homem fica doente. Então, assim, não tem como. Então, se você não pensar no longo prazo ali de ter uma equipe, quando eu migrei de corretora para equipe, obviamente a gestão no início ela é mais difícil. Sim. Mas eu pensei sempre no longo prazo. De ter ali pessoas desenvolvendo melhores do que eu para quando eu precisar respirar. Com certeza. E mais do que isso, esse tempo de validade ele é muito engraçado, porque conversando com um dono de imobiliária, na verdade ele é proprietário de uma imobiliária aqui na cidade de Anápolis, não vou citar o nome dele obviamente, por ética, e ele possivelmente vai se juntar ao Grupo Exo. Então ele vai mudar o nome da imobiliária dele, vai colocar o nome da Exo, né, virar a bandeira que nós falamos. A negociação está bem adiantada, ele vai conversar com a esposa, trocar umas ideias, e talvez ele pode chegar a ser um diretor da Exo, né? Imobiliária reconhecida aqui em Anápolis, gente. Reconhecida, vai ser um estouro na cidade. E eu estava dizendo para ele justamente sobre isso, porque é o seguinte, os jovens que hoje movimentam de fato o mercado imobiliário de Anápolis, você entende? E nós temos tanto prazo de validade que daqui a pouco os cabelos estão embranquecendo, as rugas estão aparecendo, você entende? E você já não é mais instagrável. Como que chama? Instagrável, né? Acho que é isso que eu falo. Instagramável. Não dá pra você ficar na rede social o tempo inteiro. Então, seja, exatamente, você não tem mais aquela aparência, aquela imagem para trabalhar. E aí? O que salva é o equity, é a empresa, a participação no negócio. Isso. Deixar um negócio maduro, né, e começar a dar espaço para outros jovens escalar o negócio. Então, quem entende essa regra do jogo, cara, vai prosperar na vida. Você entende?
Quem não aproveitar esse momento, né, essa juventude, para construir algo sólido, vai Passa, o chorar. tempo passa. Vai chorar lá na frente, entende? Isso mesmo. Ou seja, nós temos que ter visão de longo prazo. Visão de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Uhum. O próprio Warren Buffett, ele está com 90 anos de idade. 90 anos de idade. E ele, todos os anos, ele faz uma super convenção dos investidores da Berkshire Hathaway, né, que é um dos maiores conglomerados econômicos do mundo, né, considerado uma das maiores empresas do mundo. E ele apresenta a visão do fundo, né, do conglomerado de empresas, para os próximos 50 anos. Ou seja, ele está com 90 anos de idade. Ele não vai estar vivo daqui a 50 anos. Mas o que ele deixou, né? Mas ele apresenta a visão que ele tem para os próximos 50 anos. Isso. Por vários motivos, eu acredito. Primeiro, para que o sucessor dele, né, continue caminhando, né, na visão que eles estão tendo. Isso. Né? Segundo, a visão de longo prazo, o projeto, o sonho grande, que motiva, né, e instiga mantendo os investidores deles na base. Né? Terceiro, trabalha a visão de longo prazo nos investidores e nos colaboradores. E por aí vai. E isso vai se tornar uma cultura dentro dos próprios... É uma cultura. Isso que é interessante também. Sempre forçando ali os executivos a pensar nos próximos 50 anos. Isso, pensar a longo prazo, né? Eu falo muito com os nossos sócios, né, Rafaela? Assim, nós temos que fazer com que a Exo sobreviva nos próximos 100 anos. Justamente. Entende? Quais são as empresas centenárias que têm mais de 100 anos? Então, a Ford, né, a Del Carnegie, por exemplo, Instituto Del Carnegie. Quando você pegar a Philip Morris, que fabrica aquele cigarro Marlboro, né, tem mais de 100 anos. A Disney tem mais de 100 anos. Acho que tem. Enfim, analisar o método de gestão dessas empresas que têm mais de 100 anos. Não analisar os produtos que elas comercializam, porque são de mais diversos segmentos. Tem concessionária, né, fábrica de carros, tem fabricante de cigarro, tem empresa de entretenimento, como a Disney, por exemplo. Então não é um produto, não é um serviço. Mas qual é o modelo de gestão que essas empresas praticam, né, que fazem com que elas sobrevivem mais de 100 E que anos? se mantenha no mercado. Né? Exatamente. Então, ou seja, a visão de curto prazo, elas talvez seja o maior câncer dos negócios. Porque não deixa nada sobreviver, né? Nada de nenhum tipo de empresa. É Exatamente. verdade. Você entendeu? E nós temos um desafio aqui. Por quê? Pouquíssimas pessoas estão assistindo televisão hoje em dia. Isso mesmo. Eu mesmo não sei. Eu assisto TV Eu às também vezes não. quando é pra assistir série, porque TV mesmo não. Canal aberto faz muito tempo. Por É que século. as pessoas não estão assistindo mais televisão? Eu acredito que os jovens... Eu acho que eles conseguem muitas informações Fala da que da internet, né? internet, né? Da internet. Isso. Além disso, as pessoas estão acostumadas com no máximo 30 segundos. O estímulo, né? Que virou O a rede estímulo. social. Isso. O estilo mental, 30 segundos. O verdadeiro É o câncer. TikTok, é o Reels, você entende? É um Store, 30 segundos. Você entende? E Store, ela assiste lá 100 Stores, Passando pra frente. passando pra frente, quando acha alguma coisa interessantezinha assim, até para. Ou seja, a televisão ela tá morrendo. Se ela não se reinventar, se ela não criar algo assim diferente, ela vai sucumbir. Uhum. Você entende? E por que eu tô querendo dizer isso? As pessoas cada vez querem as coisas mais rápidas e mais no curto prazo. Isso. Então a tendência é que a massa, né, o povo, caminhe para a miséria. E quem entender essa regra do jogo, que o jogo é longo prazo, que as coisas não são do dia para a noite, Isso. que eu preciso construir uma fundação, eu preciso construir o alicerce do negócio, elas vão dominar o mundo. Eu estava assistindo um podcast hoje, que o cara estava falando uma pesquisa científica feita, que se pegar toda a riqueza do mundo, todo o dinheiro do mundo, e dividir igualmente para todas as pessoas, em no máximo 5 anos, o dinheiro volta para a mão das mesmas pessoas que eram anteriormente. E as pessoas que não tinham dinheiro acabam
Perdendo. Miséria. Por Educação quê? financeira, né? Vamos supor que você dê R$1 milhão para todo mundo. Mais de 80% da população vai falar assim, caraca, R$1 milhão na minha conta, o que eu vou fazer? Cara, vou ligar para meus amigos aqui. Meu querido, passa no açougue aí, compra uma carne assada, pega uma caixinha de cerveja, tem R$1 milhão na minha conta, E vambora. vamos fazer um churrasco aqui pra gente pensar o que nós vamos fazer com esse dinheiro. Beleza. Isso é uma turma. Tem uma outra turma, que é a minoria, os 20% ou menos, que os caras vão pensar assim, cara, tem R$1 milhão na minha conta. Vamos abrir o açougue, e junto com o açougue, vamos montar uma conveniênciazinha aqui, um negocinho aqui. Ou seja, ele já vai lá e já faz o que tem que ser feito. Já vai pensar nos 1 milhão que tem com as Exatamente. outras pessoas que têm para trazer para eles, né? Atrair isso para eles. Entende? Um público fala assim, nossa, tem R$1 milhão na minha conta. Os que perderam, os que tinham bilhões, por exemplo, vai falar assim, meu Deus, tem R$1 milhão só na minha conta. Como que eu multiplico isso? Como é que eu vou voltar a ter o dinheiro que eu tinha antes? Uhum. Isso mesmo. Pegou sua visão? Sim. Então, ou seja, os 80% vão gastar o dinheiro com churrasco, caixinha de cerveja, fazendo lá digamos assim, uma reunião entre amigos, e os outros 20%, que amigo que? Eu vou montar um açougue para mim. O povo tudo vai comprar carne, todo vai comprar cerveja, deixa eu montar o meu açougue, deixa eu montar a minha conveniênciazinha. E qual que é o nosso desafio? Agora, mais do que nunca, não é formar corretor. É formar realmente, de fato, empreendedores. Isso. Porque o corretor entra, o que acontece? O cara bom vende 5 imóveis, tira lá 25, 30 mil. Uhum. O que acontece com ele? Vai assar carne e beber Vai cerveja. sacar carne e cerveja. É verdade. Outro mês Aí não esse ganha. cara, ele entra na montanha-russa emocional. Tô rico, tô Exato. pobre, tô rico, tô pobre. É verdade que você falou hoje Exato. na nossa reunião. Né? Então, gente, qual que é o nosso desafio agora? Formar empreendedores, pessoas que pensam no longo prazo para abrir empresa. Exatamente. E isso foi uma forma, quando eu entrei na Exo, isso foi um atrativo para mim, porque eu lembro como se fosse hoje, que eu fui para sua reunião lá, que foi a apresentação que você fez, né? Masterclass. Isso. E eu tinha uma dificuldade, porque todos os ambientes que eu ia, que eu estava, por exemplo, às vezes quando eu falava sobre meus sonhos, coisas que eu queria ser, que eu quero ter muitas empresas, eu quero que o mercado imobiliário seja o centro das atenções para mim, como empresário, mas eu quero abrir outras empresas em outros segmentos, entendeu? Sim. E girar essas empresas em torno do mercado imobiliário. Perfeito. E às vezes eu falava sobre criar empresa, ter outros negócios, e as pessoas falavam, não, o Elcio sonha grande, pensa demais, não é fácil, tudo mais, né? Exato. E quando eu vi o formato que você falou e apresentou, eu me identifiquei, sabe, comigo, Porque é nosso projeto, né? porque é o projeto de vocês. E eu me deparo hoje nos lugares que eu vou, por exemplo, eu fico nos lugares, chego no lugar, eu fico assim, como é que eu faria para me ganhar dinheiro com um espaço como esse? Entendeu? Eu vejo as coisas, eu fico pensando como ganhar dinheiro em cima daquilo, entendeu? Incrível. Eu me imagino nesse formato, sabe? Sim. E eu penso muita coisa, eu falo assim, eu vou tentar me conter meus pensamentos, porque se eu continuar falando para as pessoas, eu vou ser barrado com esse tipo de pessoas, entendeu? Entendi. E na Exo eu já vejo que é diferente, Sim. entendeu? Quando eu repasso isso, as pessoas falam, cara, eu penso desse mesmo jeito, eu quero fazer isso, sabe? Mas às Exato. vezes eu tenho medo de falar para as pessoas. Esse dia eu conversando com uma pessoa e falando sobre empresa, abrir empresa e tal, a pessoa, eu tenho esse mesmo pensamento, cara. Esse mesmo pensamento. Eu falei, é bom demais a gente estar perto de pessoas assim que tem o mesmo pensamento que você, entendeu? Exatamente. E É quando a isso pessoa não tem, querendo ou não, te deixa assim até um pouco meio que para baixo. Eu falo, cara, Exato. eu acho que Eu ele tô tá certo. certo mesmo. Porque a gente, às vezes, não imagina, né, que a gente é capaz de falar assim, tá perto de uma pessoa que você fala um sonho, por exemplo, a pessoa fala, não, esse trem não dá certo, fulano tentou, não deu certo e tal, né? Exatamente. E aí eu ficava meio assim, sabe? Aí eu ficava, não, vou tentar segurar mais aqui minhas palavras. E tanto que dentro da Exo, hoje eu acredito que eu mudei muito em tão pouco tempo, de uma forma, que eu me libertei assim, de muitas coisas. Exatamente. A Rafaela fala muito de transbordo, né? E eu faço uma analogia para essa questão do transbordo, que é o seguinte, no mercado imobiliário, existem muitos empresários que eles são eucaliptos. O que é o eucalipto? O eucalipto é uma árvore que ela cresce para cima e para baixo. Ou seja, ela tem uma raiz muito funda e ela normalmente seca toda a terra que ela está. Certo? E ela cresce para cima sem deixar sombra para ninguém e ela não dá frutos. Quando ela chega no final da vida, ela morre e dá muita lenha. Mas para quem? Para a família. E nós temos aqui o objetivo de ser
árvores frutíferas. Isso. Ou seja, a gente tem que ter uma raiz sólida, porque a gente tem que parar de pé. Mas, cara, a gente tem que crescer para os lados e dar muitos frutos. Em vida ainda, sabe? Em vida dar muitos frutos. Ou seja, gerar sombra para outras pessoas, gerar frutos para outras pessoas, você entende? E também entregar o nosso propósito, nosso legado aqui nessa terra. Ou seja, multiplicar, transbordar. Sabe? Não é só o Pedro ganhar dinheiro. Eu acho que, consequentemente, em um momento ou outro, a gente vai ganhar muito dinheiro, sabe? Consequência, né? Eu tenho essa visão. E eu acredito muito nisso. Porque quando eu pego todos os outros empresários imobiliários de Anápolis, todos eles estão muito mais ricos do que eu, digamos assim, né? O pessoal fala, porra, Pedro, você anda de HB20 até hoje, cara. Então, de todos os donos de imobiliário, o meu carro é o pior. Sabiam disso? Você vai trocar esse carro esse ano. Chega de falar desse carro. Pois é. Meu carro é o pior. Mas, cara, o que nós estamos construindo aqui... É longo prazo, né? Ninguém Isso. está enxergando. Isso mesmo. Entendeu? Quando o pessoal acordar... Aí nós já estamos longe. Aí, cara, foi isso já não o vai. estalar de dedo na minha cabeça, sabe? Já não pega Cada mais. vez. E aí tem vários corretores que falam assim, eu vou trabalhar na Exo. Não, se o dono da imobiliária anda de HB20, eu vou andar de quê? De moto, de bicicleta? Só que ele não viu que tem corretor lá de carro esportivo, de BMW, entendeu? Tem de Mercedes agora. Teve um sócio nosso que comprou uma Mercedes 0 km. Tá chegando. Então, ou seja... E eu acredito... Dá frutos, né? Isso, eu acredito que quando a Exo vai chegar a um ponto que vai começar a dar tanto fruto que vai transbordar de uma forma que todo mundo vai querer estar na Exo, entendeu? Exatamente. E a pessoa que vai começar a ver isso aí, talvez já vai ser tarde para ele começar a ganhar como agora, né? Eu acredito que as pessoas que estão hoje vai ser as pessoas que está e continuar vai ser as pessoas que vai mais desfrutar da onda da Exo, Sim, né? Isso eu com estava até certeza. falando com uma pessoa. Eu acredito muito no Pedro, você, quando você falou sobre Forbes, falei, cara, o cara que visa Forbes, eu quero estar com esse cara, Pois é. entendeu? Porque se eu pegar essa onda aqui, somar junto com ele, estar junto aqui, eu tenho certeza que na hora que ele estiver lá, eu também vou estar surfando junto, Pois é. entendeu? Assim, chegar lá sozinho é quase que impossível, né? Isso. É quase que impossível. Mas tem 2, 3 pessoas pensando em como chegar lá, sabe? Começa a ficar mais fácil. Parece que vai ficando mais leve o fardo. Isso, E você vai começando a acreditar. Cara, é possível. É possível, entendeu? E se a gente monta essa onda, né? De, cara, é possível. Como vamos chegar lá? Como vamos chegar lá? Todo mundo se ajudando. É perigoso nós chegarmos lá, entendeu? É perigoso nós chegarmos lá. Vamos Então, esse é o caminho do negócio, que é a frequência, que a gente estava falando lá atrás, que é a ambiência, entendeu? Dos militares lá na selva, comendo sangue de galinha. Você entende? O que nós podemos fazer tendo a frequência e a ambiência certa? O extraordinário, Justamente. entende? Isso é a grande sacada. E o que mais me move, assim, Pedro, é essa questão da Exo, que eu acho muito interessante sobre aqueles 3 pilares, né? Que um deles é o sonho grande, que é o que eu fico mais encantado. Sim. É isso, tem uma pessoa que é um grande empresário no Brasil, que é o Luciano Hang, que eu sou muito fã dele. Do jeito, a simplicidade dele, o jeito dele, o olhar dele como empresário, né? Sim. E em um podcast ele falando, olha, você que é pequeno, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande, que uma hora talvez dê certo, você consiga chegar lá, né? Então, se for para mim sonhar, que sonhe grande mesmo. Exatamente. E mirar naquele sonho grande, correr atrás para fazer acontecer. Cara, ele tá muito grande, hein? Muito grande. Ele tá na Forbes, inclusive. Isso. Ele chegou na Forbes sem abrir capital da Havan. Agora imagina só quando ele abriu capital. Isso. É um negócio, né, surreal. Acho que são 8 bilhões de dólares o patrimônio dele. Dólares. O dólar tá quanto? 5 e alguma coisa? 10. Então quando você multiplica 8 por 5, dá 40 bilhões de reais. Cara, é coisa pra É muita coisa. perder de vista. Um dos problemas do mercado hoje que o pessoal não consegue pensar no longo prazo é o status. É vaidade, né? Vaidade. O orgulho. Essa questão de carro que você falou aí mesmo. O pessoal, eles querem aquilo, eles querem sentir que alguém já alcançou aquilo muito rápido para Sim. poder seguir. É verdade. Aí não consegue. Inclusive, uma das coisas que você precisa para poder saltar é agachar. Você tem que ter um Exatamente. padrão de vida mais baixo no início. Exatamente isso. Entende? Isso é o que te permite
Se eu não tivesse um padrão de vida mais baixo, eu não conseguiria virar sócia, por exemplo. Não conseguiria entrar o mês devendo. Entrar o ano devendo. Isso mesmo. Então, por que minha cabeça não pirou? Porque tem os empresários que piram, né, Pedro? Exatamente, vários, né? Porque padrão de vida mais baixo. Entendendo que daqui a um tempo segredo. eu vou conseguir saltar. Sim. Isso. Entendeu? O pessoal, ele quer o quê? Esse pessoal do estímulo, do Instagram, dos 15 segundos, eles não têm essa mentalidade. Eles Sim. querem ganhar ali 20 mil na hora e comprar ali um carro em 6 meses. Essa é a questão. Cara, tem um case, né, que é do Sam Walton. Sam Walton ele foi fundador da Walmart. Sam Walton, durante toda a vida dele, ele andava em uma caminhonete Ford, que é mais ou menos comparada a uma F1000, por exemplo, de carroceria, sabe, aqui no Brasil. E ele, bilionário, a Walmart sendo uma das maiores varejistas do mundo, e ele continuava andando na caminhonete cheia de poeira. Por quê? Ele andava em todas as lojas. Ele tinha um modelo de gestão que chamava Walking by Around, né? Ou seja, gastando sola de sapato e gastando pneu. Ou seja, ele tinha que gastar pneu e ele tinha que gastar sola de sapato. Andando. Então, ou seja, ele não mexia com planilha, ele não mexia com WhatsApp, ele não mexia com nada. O que ele fazia era ficar andando o tempo inteiro. Ele entrava na caminhonete dele, por exemplo, segunda-feira de madrugada e ele voltava para casa sexta-feira à noite. Ou seja, ele passava a semana inteira viajando loja por loja, andando gândula por gândula, conversando com cada colaborador da empresa dele, né, e fazendo aquela rota. Cara, hoje a Walmart ela vale talvez mais de R$ trilhão já. De reais, né? Convertendo o dólar para o real. Mais de R$ trilhão. Ele faleceu, deixou para a família. Toda a família dele está na Forbes. Com a herança que ele deixou. Ou seja, ele preocupou em ter um carrão? Não. Ele estava tão focado no negócio dele ali, ele era tão obsessivo pelo negócio dele, que ele construiu algo gigantesco. E ele nem viu o que ele estava construindo. Porque ele tinha aquela formuleta dele ali, sabe? Qual aquela formuleta? Pô, abrir loja, formar pessoas, preço baixo, corte custos e tal. Então, ou seja, ele repetia aquele método, aquele sistema, sem nem preocupar com quanto dinheiro tinha no caixa, com qual carro que ele estava andando, qual a forma dele vestir. Ele tinha a fórmula dele. Abrir loja, formar pessoas, Sonho grande. cortar custo, você entendeu? E ele foi fazendo isso. E foi só expandindo cada Foi vez só mais. expandindo. Ele nem olhava qualquer outra coisa que não fosse isso. Abrir loja, formar pessoas, cortar custo. Abrir loja, por quê? Ele tinha que ter o preço barato, né? No varejo o preço manda muito, né? Então ele tem que ter o melhor preço. E para ter o melhor preço tem que ter o melhor custo. Então, ou seja, abrir loja, formar pessoas, cortar custo. Abrir loja, formar pessoas, cortar custo. Abrir loja, formar pessoas, cortar custo. Cara, ele chegou a mais de 1.000 supermercados nos Estados Unidos. Muita coisa. Mais de 1.000 supermercados nos Estados Unidos. Sem falar no mundo inteiro que depois ele abriu, né? Você entende só? Então, ou seja, quando eu tenho um método, né, eu tenho ali um padrão, um modelo mental, e eu preocupo com aquele processo, com aquele sistema, é só escalar. Mas agora, se eu preocupar com corte de cabelo, com a roupa que eu estou vestido, com o carro que eu estou andando, entendeu? Preocupar com a opinião dos outros, entendeu? Porque nesse processo de abrir 1.000 lojas, cara, umas 500 fecharam. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros das 500 que fecharam. Ele estava preocupado em abrir 1.000, entendeu? Para ter daqui a pouco 1.500. Ou seja, sempre, né? Fazer o negócio multiplicar. E você fala uma coisa interessante, que é a opinião de pessoas. Eu vejo isso muito sobre vaidade, né? Às vezes tem pessoas que, por exemplo, tá em um escritório, alguma coisa assim, não tá bem, mas fica com aquele medo, fala assim, eu sei que o lugar é bacana ali e tal, mas fica com aquele medo de sair e falar não, porque fulano tá saindo de tal empresa, entrando em outra empresa, né? E antes, querendo ou não, eu tinha esse pensamento, sabe? Mas depois eu falei, quer saber, eu quero pensar em mim, na minha família e em lugar que eu esteja bem. Porque eu, independente, todas as empresas que eu passei, eu me doei o meu melhor e sempre fiz o meu melhor. Não é à toa que sempre eu me destaquei nos lugares que eu trabalhei e que eu estive, entendeu? E eu vejo que muitas das pessoas têm esse medo, sabe? De dar um passo à frente, que sabe que é bom para ele, mas que fica assim, o pessoal vai ficar falando, isso,
mercado, né? Isso aí de quebrar ciclo, que você falou, é muito importante, porque quando você não quebra o ciclo, você começa a se sentir errado por Exato. querer empreender, Exatamente. por querer ganhar mais. Porque a má companhia, ela destrói o bom costume. É mais fácil você Essa é boa, hein? A má contaminar... companhia destrói os bons costumes. Destrói. Isso é verdade. Não tem como. Aquela fala de mãe, né? Isso. Fulano tá te influenciando aí pra esquina, fazer coisa Exato. errada. Não, mãe, eu não sou influenciável, ninguém me influencia. Quando a gente vira adulto, a gente entende que isso é totalmente verdade. Isso é verdade. É muito mais fácil você contaminar 10 pessoas com energia ruim do que você... É muito mais difícil contaminar do que você contaminar uma com energia boa. Exatamente. Então, por isso você tem que procurar estar no ciclo ali onde as pessoas estão na mesma frequência, porque senão você não sai daquele ciclo vicioso. Exatamente. Isso. E isso é difícil. Com certeza. Isso é muito difícil, quebrar ciclo, principalmente para jovens. Isso. Só tem maior dificuldade. E você falou em ciclo, eu achei uma coisa bem interessante. Há uns dias atrás, eu conversando com alguns amigos meus de mercado, né? A gente conversando... Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu tinha uma visão totalmente diferente do que eu tenho hoje. Porque eu vivia em um ciclo, em uma bolha totalmente diferente de hoje. Eu não tinha essa visão... Eu tinha essa minha visão empreendedora desde quando eu me entendo, assim, mas eu não conseguia replicar isso, entendeu? Parece que ela não sai, né? Não sai. Onde isso. você tá, ela não sai. E quando eu tentava tirar isso de mim, era de uma certa forma, eu era meio que retraído a voltar pro meu lugar, entendeu? Então, eu via que a gente vivia em uma bolha. Então, tanto que eu tinha uma visão do mercado imobiliário totalmente diferente do que eu tenho hoje. E quando eu saí dessa bolha, eu vi que tinha um mar, um oceano muito grande para mim mergulhar e nadar, entendeu? Então, com certeza. Isso é uma estratégia de donos de imobiliários, de empreendedores que pensam pequeno, né? Eles manipulam, na verdade, não é nem influenciam, eles manipulam os corretores. Você entende? Porque, assim, os donos de imobiliários aqui de Anápolis, eles querem manter as pessoas como corretores. Para eles é mais lucrativo. Né? Cara, e eles têm muito bons argumentos, né? Por exemplo, isso é verdade. eu já escutei dono de imobiliária falando pro corretor o seguinte: cara, aqui nós vamos trabalhar para você ganhar mais. Só que o corretor é limitado, porque a agenda dele é limitada. Não Você entende? escala. Exatamente. Olha, aqui nós não queremos que o corretor seja gestor. Nós não vamos ter gestor aqui. Nós vamos trabalhar para que o corretor ganhe mais. Ou seja, por que ele não quer ter gestor? Porque ele não quer ensinar gestão para a pessoa. Você entende? Porque esse cara é gestor, ele vai querer ascender a sócio. Então, os donos de imobiliária, eles tentam de todas as maneiras tapar os olhos dos corretores para que eles não enxerguem o mundo lá fora. Isso é uma estratégia de manipulação. Você entende? Inclusive, eu li aquele livro 48 Leis do Poder, né, de Robert Greene, e eu fiquei perplexo, porque os donos imobiliários, eles agem exatamente assim. Você entende? Eles não querem que outras pessoas enxerguem o mundo lá fora. Isso. E o que nós estamos fazendo aqui na Exo é justamente mostrando o mundo lá fora para as pessoas. Isso. E por isso que, às vezes, os donos imobiliários não têm tanta afeição por nós, né? Porque nós estamos abrindo os segredos, nós estamos abrindo o mapa da mina. Isso mesmo. Para as pessoas, entende? Falando, cara, o mercado aqui funciona assim. Você entende? Vamos junto? E pegando esse gancho que a Rafaela falou sobre influência de pessoas, né? Então, Pedro, eu consigo influenciar 10 pessoas para o mau caminho. Com essa mesma energia de influenciar 10 pessoas, eu consigo influenciar somente uma pessoa e olha lá para o caminho bom. Exatamente. Você entende? Aquela conta que eu fiz lá atrás, dos 80-20, né? Por exemplo, a pessoa que ela vai fazer um churrasco com cerveja, cara, ela consegue lotar o churrasco muito fácil. Sabe? Ela começa a ligar para alguns amigos e de repente a casa dela tá lotada de gente. Agora, pega o telefone, por exemplo, e chama uma pessoa para trabalhar. Para fazer um mastermind, para fazer um estudo bíblico, ou uma cumbuca de um livro, né, estratégico. Verdade. Cara, não dá ninguém. Não dá ninguém dá de contar nos dedos. É 1, 2 ou 3, entende? Então fica muito claro essa discrepância social. A diferença social, ela vai ser cada vez maior no mundo. Ela já é desde que o mundo é mundo. Você entende? O que é discrepância social? É a diferença social, né? A diferença de classe. A quantidade de pessoas que ela é rica para a quantidade de pessoas que ela é pobre. Ela nunca vai ser igual.
a tendência, ela é cada vez ela aumentar mais. Aumentar mais, aumentar mais. Justamente por conta da mentalidade das pessoas. Por quê? O prazer, ele te traz pobreza. Não vou entender mal, hein, gente? Cuidado, pra não entender mal, né? Entre família tá tudo certo. Mas a pobreza vai atrair o prazer. E a dor vai atrair para você a riqueza. E o nosso cérebro, ele sempre tá fugindo da dor buscando prazer. Isso é verdade. Automaticamente, né, o nosso instinto mesmo é fugir da dor e buscar o prazer. Ou seja, nós estamos sempre sendo atraídos para aquela zona de conforto que ela é mais, digamos assim, O prazerosa. cérebro busca isso o tempo todo. Entende? E sempre fugindo da dor. Só que o crescimento, ele está na dor. Ele está fora da zona de conforto. Você entende? Isso. Agora, reflexão, né? Por que a gente não busca esse prazer nas coisas que dão retorno? Por exemplo, antigamente eu tinha dificuldade de resolver problema com pessoas. Hoje eu gosto de chegar na imobiliária e ver que tem um problema de cliente. Ver que tem um problema de corretor. Porque se eu tenho um problema, eu tô tendo um resultado. Exatamente. Entende? E eu me sinto muito bem quando eu consigo resolver o problema. É onde eu falo, quando eu falo sobre soluções. Eu gosto de problemas justamente por isso, porque eu gosto de ir atrás de soluções Mas isso, para esse problema, entendeu? É isso mesmo. isso é passar pela fase de desenvolvimento. A fase de desenvolvimento é o quê? É ter autorresponsabilidade. Por que as pessoas não suportam o Mastermind, Pedro? Porque a conversa, ela é de autorresponsabilidade. Exatamente. Você precisa fazer. Mas o que o pessoal faz hoje? Não, a culpa é de fulano que não fez. Não, eu tô assim porque minha mãe e meu pai fez isso. Não, eu tô assim porque fulano fez isso. Então, as pessoas, elas querem continuar nisso. Sim. E isso é ensinado até mesmo no Del Carlo, tô aprendendo muito lá. Autorresponsabilidade. Não é... Consiga a cooperação da pessoa com as suas atitudes. Às vezes não é o outro que precisa fazer, às vezes é a gente que precisa fazer. E os jovens de hoje têm esse problema. Acho que eu vou lançar uma mentoria para os jovens. Interessante, hein? Inclusive, o movimento empreendedor lá do planejamento estratégico está muito ligado a isso. A gente construiu um movimento empreendedor, não só com as mulheres, como a Márcia e a Fabiane sugeriu, né, mas com os jovens também. Ou seja, é um movimento de mudar totalmente a mentalidade, né, das pessoas. Pedro, eu quero te fazer uma pergunta agora. Por exemplo, na Exo, a gente tem muitas pessoas jovens, né? Eu observo isso e eu gosto dessa ambiência também de pessoas jovens. E ter essa coisa da juventude dentro da gente é muito bom, né? Porque essa energia, a gente tem pessoas mais maduras, mas que tem essa juventude dentro dele, né? Sim. Então isso é interessante. Eu acredito que eu vou ser uma pessoa aí até mais velha. Idosa e jovem. Jovem, Ao porque eu mesmo tenho tempo, né? isso, sabe? Você leu minha mente agora. A Márcia, às vezes, parece aquela pessoa de 20 anos, Pois né? é, Ela é isso muito mesmo. autostrada, até você Exatamente. também. Essa Sim. energia. E o que é que você acha que a Exo consegue fazer para essas pessoas jovens começar a ter essa mentalidade? Dentro da Exo, eu já consigo ver muitos jovens com essa mentalidade, né? Sim. Mas eu vejo pessoas que querem entrar na Exo ou que acabou de entrar na Exo, que tentam entender ainda um pouco sobre essa mentalidade. O que é que você acha assim que a Exo está fazendo ou que já faz, ou que ainda vai fazer, que pode mostrar para essas pessoas essa mentalidade empreendedora, entendeu? Cara, só tem uma forma de fazer isso. Educação. Isso é um papel do governo, né, do Estado, mas que não tem outra forma de acelerarmos o nosso crescimento, acelerarmos a expansão da Exo, se não for com a educação. Você entende? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Dando informação. Um podcast, um Exo Talks. E é o quê? Educação. Educação. Formação de pessoas. Você entendeu? Uhum. Eu costumo dizer que eu sou um professor hoje. Né? Ou estou tentando ser. Né? Estou buscando conhecimento para ser um professor. Sabe? Porque o nosso objetivo, de fato, é ensinar o conhecimento. Passar o conhecimento. Cara, é inadmissível eu pensar que uma família consegue sobreviver com R$ 1.490 ou com R$ 1.500 por mês. Sabe? Ah, mas é o casal, cada um ganha 1.500. Dá 3.000. Beleza, mas e os filhos? Com quem vai ficar? Porque se a mulher está trabalhando, os filhos têm que ficar com alguém. Ah, eu tenho que pagar uma babá. Poxa, volta para os 1.500. Ah, mas tem a creche do município. Beleza, vai pagar a creche. Vai ter lá no município, se tiver vagas. Muito difícil ter vagas, mas normalmente não tem vagas. Vai ter que pagar uma creche
por fora. Novamente, 1.500, volta para 1.500. Ou seja, cara, não fecha a conta na minha cabeça, entendeu? E pelo empreendedorismo, qualquer qualquer serviço que ela empreenda, ela vai conseguir prosperar. Isso. Você entende? E tem 3 caminhos, né, para você gerar renda. Um é você ser profissional, um operador, digamos assim. Aqui no nosso caso é o corretor, né? A segunda é você empreendendo. É você ser um empreendedor. Entendeu? E terceiro é você investir em empreendedores. Que é quando você se torna multi-empreendedor. Então você falou assim, eu quero ter múltiplos negócios. Cara, beleza, seu sonho grande é onde você vai chegar. O primeiro papel você tem que ser empreendedor. Um profissional. Um profissional, um operador muito bom. Entendeu? Segundo passo, ser empreendedor. Que já está nesse caminho, né? Sim. E depois que você dá muito certo como empreendedor, é você começar a investir em novos empreendedores. Isso. Ou seja, investir em novas pessoas para abrir novas lojas. Isso. E depois de ter uma rede de imobiliárias, investir em corporação, investir em fundos para investir em outros negócios, ter imóveis, propriedades, etc, etc, etc. Você entende? Então, esse é o passo a passo do negócio. E voltando lá, cara, qualquer profissional, qualquer operador que ele haja, né, com um pensamento empreendedor, ele consegue ganhar mais do que R$ 1.400, R$ 1.500. A renda média de um corretor da Exo, ou seja, pegar o valor total e dividir por igual, dá mais de 4 mil. Qualquer videomaker, qualquer designer gráfico, qualquer social media, você entende? Ganha mais do que isso. Qualquer profissão que seja, digamos assim, autônoma, liberal, através de um MEI, ganha mais do que isso. Você entende? Você pega lá no MEI, são mais de 360 profissões que tem hoje classificada no MEI, que é o microempreendedor individual. Qualquer profissão daquela ali, se o cara trabalhar, ele ganha mais de R$ 1.500. Você entende? Sim. Então, não é só falar de mercado imobiliário, é falar sobre empreendedorismo, porque se nós conseguirmos fazer um movimento empreendedor no mercado, digamos, de uma forma geral, a gente vai aumentar a renda dos clientes e a gente vai ter mais cliente comprando imóvel. Isso. Entende só? E com a escassez de mão de obra, ou seja, quando as pessoas todas começarem a migrar para ser profissionais autônomos, liberais, digamos assim, as empresas vão ser forçadas a pagar mais. Para atrair mais pessoas para trabalhar. Para manter as pessoas e atrair mais pessoas. Ou seja, e assim a gente consegue aumentar a renda de Anápolis inteiro. Porque os empresários têm muito dinheiro, eles conseguem investir melhor nos colaboradores, né? Os colaboradores, obviamente, vão exigir ganhar mais. E a gente consegue aumentar essa renda de Anápolis. Percebe só, na verdade, no fundo, quem movimenta o mundo são os empreendedores. Por quê? Para crescer os negócios, ele tem que investir em educação. Isso. Você entende? E para investir em educação, né, ele tem que buscar pessoas, formar pessoas. Isso mesmo. Para, consequentemente, ganhar mais. E para ele ganhar mais, ele tem que pagar mais. Você entende? Ou seja, o desenvolvimento, todo o capitalismo, ele é focado no empreendedor. Eu não quero entrar em política de jeito nenhum, viu, gente? Eu não quero entrar em política, não. Mas é muito óbvio o processo. E esse movimento que a Exo está fazendo é um movimento que, obviamente, vai nos favorecer muito, mas qualquer outro empreendedor, empresário que queira crescer também, ele vai ter que, em algum momento, chegar nesse caminho. Sim. Entende? Ele vai ter que chegar nesse caminho. E você falou um trem interessante, Pedro, que é a questão da educação, né? Eu observo muito isso. Por exemplo, no Brasil, as escolas não ensinam essa questão da educação financeira, né? Não. Talvez por esse motivo, porque você... Não sei se é isso, mas é a minha concepção, meu pensamento. Porque eu acho que quando você começa a entender sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, você não consegue mais, que nem você falou, não entra na cabeça a pessoa ganhar um salário mínimo e sustentar uma família, entendeu? Não 2 entra na salários. cabeça. Ou 2 salários mínimos. Por exemplo, antes de eu entrar no mercado imobiliário, quando eu decidi entrar no mercado imobiliário, eu estava trabalhando como CLT, ganhava lá uns 2.500. E eu falei para meus amigos, eu vou sair da área que eu estou hoje, porque eu quero entrar no mercado imobiliário. A primeira pergunta que eles fizeram para mim foi, quanto você vai ganhar? Olha aí pra você ver.
quanto você vai ganhar? Eu falei, cara, eu não sei, porque... Perguntaram logo, qual é o seu salário lá, né? Salário, né? Eu falei, ó, não tem salário. Você tá doido, não tem salário? Pô, Como já assim? assusta. Como assim, né? Eu falei, ó, você é autônomo, eu que vou fazer meu salário. Vai ter mês, se eu vender, eu ganho, se eu não vender, eu não ganho. Eu falei, não, você tem coragem? Eu não tenho coragem, não, de fazer um trem desse e tal, né? E hoje eu vejo muitos dos meus amigos que ficaram assim, né, com medo, às vezes, por eles já ter essa cultura, né, de querer ter mais essa segurança, essa estabilidade. O pessoal chama de estabilidade, né? Mas que de não existe. estabilidade não tem, né, na verdade. Exatamente. E aí as pessoas vê hoje eu e falam assim, nossa, Ebs, parabéns e tudo mais, né? Fica feliz, assim, pela minha conquista. Mas porque eu quis sair um pouco dessa caixa, entendeu? Pensa, eu nunca me vi, assim, sempre trabalhando de CLT. Eu falava, eu quero um dia empreender, eu quero ir para um lugar que me proporciona crescer muito, entendeu? E quando eu falava isso para as pessoas falavam, cara, é difícil, né? Fácil, cara, você não ia, tipo assim, porque eu acho que a pessoa, às vezes, não tentou, também eu tentou e não deu certo, fica com medo de ver outras pessoas errando, mentalidade, caindo. né? Por exemplo, eu fiz 12 concursos públicos entre os meus 18 e 23 anos. Até hoje meu pai fala pra mim, Rafaela, você é um concurso do Banco do Brasil. Pergunta onde meu pai tá. Trabalhando na imobiliária de corretor. É mesmo? Eu não É conheço verdade. ainda, não. Ele tá lá. Tá lá, é Quero verdade. conhecê-lo. Então, assim, a mentalidade, isso vem de berço. Assim. Isso é uma cultura que já tem, né? Buscar o concurso, por quê? Porque o concurso tem uma estabilidade, tem o quê? Um plano de saúde, entendeu? Eu conheço pessoas que formou e até hoje tenta concurso também por essa questão, entendeu? Eu acho que é isso, Sabe qual é um dos tenta meus buscar. sonhos? Não. Incluir na matriz curricular do ensino médio Educação a matéria financeira. empreendedorismo. Ou educação financeira. E eu posso colocar lá, digamos, a educação financeira como uma das, digamos assim, das aulas, né, Das do aulas, empreendedorismo, entendeu? isso mesmo. Fala plano de negócio, sobre orçamento, sobre viabilização de negócio, entende? Mas por que o governo quer isso? Percebe-se que é um sistema. Né? Isso Sistema mesmo. formador Porque se de todo mundo tivesse essa Lógico. mentalidade... pessoas de não opinião. Exatamente, o governo quer formar pessoas para o próprio sistema. Isso. Você entende? Porque se tivesse as pessoas com essa mentalidade, quebra todo o sistema. Exato. Se todo mundo pensar nesse formato como empreendedor, não vai ter sistema. Porque... Exato. Ou cria um outro sistema diferente, né? O que eles não Exatamente. querem também. Que Cultura não- do é. Brasil É tipo isso. Tanto que eu lembro que quando eu saí também, eu estava fazendo faculdade, né? E eu vi que eu não conseguia pagar minha faculdade, me manter, estudar e trabalhar de uma forma que eu ganhasse bem, porque a minha faculdade era cara na época para mim. Né? Tanto que eu tive que abortar o sonho de formar na faculdade, né? Na época. E eu cheguei para meus pais e falei, não era um sonho só meu, era um sonho meu e da minha família, dos meus pais, eu sei da minha terra, para vir formar aqui, né? Estudar, fazer faculdade. E quando eu falei pro meu pai, né, que eu ia sair da faculdade, eles ficaram tipo assim, como assim, meu filho, você vai sair da faculdade? Eu falei, ó, pai, eu entendo que não é um sonho só meu, é de vocês, mas eu vou mostrar para vocês que eu não preciso de uma faculdade para mim ser bem-sucedido e levar a nossa questão financeira a um outro patamar, a outro nível. Eu não deixei de estudar, porque o mercado imobiliário exige estudo, né? Sim. Tanto que eu formei em avaliação imobiliária, em perícia, né? No ramo imobiliário eu não deixei de estudar, mas eu vi que eu não precisava daquela faculdade para me Entendi. tornar bem-sucedido e correr atrás dos meus sonhos, sabe? Com certeza. E quando eu deixei desse pontapé na minha vida, eu fiz uma reviravolta. Todo mundo falava assim, nossa, você deixou a faculdade, como se a faculdade fosse uma questão de me salvar. Mas nem a faculdade que eu fazia me ensinava a vender o meu tempo, vender minha hora. Olha Porque só. teve pessoas que formou comigo, que formou da minha turma, que estava ganhando, tipo, 3 salários mínimos, 2 salários mínimos. Né? E hoje está na minha equipe, em um mês performou e ganhou, o quê? 15 mil. Exatamente. Em um A mês. Cássio é um exemplo disso, né? Vocês 8 querem... anos de estudo, mercado Exatamente. imobiliário. Vocês querem uma curiosidade interessante? Diga. Não quero entrar em política aqui, só estou falando assim sobre uma visão empreendedora, né? Como que surgiu os Estados Unidos da América? Você contou essa história pra gente lá no Meet. Foi? Foi. Eu vou resumir rapidamente, porque eu fiquei assim encantado, né? Eu não vou contar detalhes, nem de datas, nem de quantidade e tal. Mas é simplesmente porque na Inglaterra todas as terras pertenciam à família real. Você entende? É igual a gente estava comentando aqui mais cedo com o pessoal. Em Brasília, as terras pertencem à Terra Cap. Você entende? E lá na Inglaterra, todas as terras, todas as fazendas, elas pertenciam à família real. Então, ou seja, o cara que queria empreender,
E qual que eram as formas de empreender em 1800? Era no agronegócio. Você entende? Não tinha muita opção, era o agronegócio. Então o cara queria empreender, ele queria plantar, ele queria criar animais, por exemplo, e ele ficava na mão da família real. A família real até deixava ele plantar. Mas a terra deles. A terra deles, eles tinham que pagar assim, impostos, tipo 30%. Ou às vezes na meia. Tipo, ó, beleza, você pode plantar aí, mas metade aqui é minha. Você entende? E a família real não deixava as pessoas terem escala. Ou seja, manipulava elas. Mais ou menos o que os donos imobiliários fazem com os corretores. Manipulava as pessoas a elas não saírem daquela situação. E 56 empreendedores, que assim eu os denomino, que queriam fazer diferente, que queriam ter mais escala, que queriam fazer as coisas acontecerem, e eles eram limitados pela família real, eles falaram, cara, não dá mais. Eu quero trabalhar mais, eu quero produzir mais, eu tenho condições, mas não dá para fazer nada com a família real. Então eles se reuniram, em outros motivos também, e foram para a América. E lá na América, cada um desses 56 pegaram um pedaço de terra, né? E em linhas retas, etc. E formaram os Estados Unidos da América. Você entende? E na Constituição dos Estados Unidos, eles colocaram várias regras liberais. E uma dessas regras liberais é a pessoa poder empreender de forma irrestrita e ilimitada, e o governo não participando das decisões dos empreendedores. Ou seja, um estado pequeno, entendeu? Um governo pequeno, que ele não tem controle sobre as terras. Você entende? Que o estado ele não tenha empresas. Porque as pessoas vão desenvolver o negócio e criarem as suas próprias demandas e suas próprias ofertas. Ganhar pelo que trabalha, né? E isso criou-se uma cultura muito forte, né? Empreendedora, que fez hoje os Estados Unidos ser a potência que Exatamente. é, né? E gerou estresse do outro lado. E qual que é o principal slogan dos americanos? A bandeira. O sonho da América. Que é o quê? Um sonho grande. O sonho grande. Sonho grande. Entendeu? Isso mesmo. Voltar a América a ser grande, né? Inclusive é o slogan do Donald Trump. Possivelmente ele pode voltar aí para presidente dos Estados Unidos, né? É tornar a América grande novamente, isso mesmo. Entendeu? Com o quê? Com o sonho da América. Ou seja, isso que moveu os Estados Unidos e tornou eles a grande potência. A China agora deu umas derrapadas muito fortes. Por quê? A mão de obra foi subindo e eles não estão conseguindo mais produzir barato igual eles produziam antes. Então a China está regredindo. E os Estados Unidos está crescendo novamente. Você entende? Por quê? As pessoas lá têm liberdade para empreender, para construir, para desenvolver. Você entende? E as coisas vão progredindo. Hoje não tem nenhuma nação no mundo que chega aos pés dos Estados Unidos em nada. Nem no esporte, nem no exército, nem na educação, nem em nada. Porque isso veio de uma cultura, e vem de uma cultura, e eles têm essa cultura e mantêm, né? Exatamente. Eu acredito que nem você falou lá sobre essa questão sobre educação, no Brasil eu acredito que tem que mudar isso também, sabe? Exato. Não só no Brasil, mas em todas as pessoas. Criar essa cultura sobre o estudo, sobre o empreendedorismo, porque a pessoa, quando ela entra no empreendedorismo, ela vê que não consegue mais voltar para o CLT, não tem jeito. Exatamente. Hoje eu não consigo me ver mais no CLT, não consigo. Hoje eu já consigo pagar uma pessoa para ser CLT, mas para mim ser eu não consigo mais. Esquece. Entendeu? O paladar não retrocede, né? Isso, não retrocede. Só avança. Muito bom. Pessoal, nós extrapolamos aqui o horário, já. A conversa tão boa que está fluindo e a gente nem vê o tempo passando, né? Mas queria passar a palavra para a Rafaela, as considerações finais. Bom, quero convidar a todos a ir na Ex tomar um café com a gente, conhecer esse modelo de negócio que vem rompendo, né? Sim. Eu acredito que nesses primeiros meses do ano, muitas pessoas já foram transformadas, Pedro, dentro da imobiliária. Sim. A gente vê, assim, nos olhos das pessoas, né, Ebson? A mentalidade mesmo sendo despertada nas pessoas. Da perspectiva do longo prazo, da mudança de vida. E isso impacta não só no lado profissional da pessoa,
né? A gente vê também pessoas se transformando de dentro para fora. Sim. Então, isso é muito bacana de se ver. Convido a todo mundo e agradeço pela oportunidade. Show de bola. Edson, suas considerações finais. Meu muito obrigado, né, pelo convite. E dizer que estou muito feliz na Exo, porque aqui eu encontrei que eu tenho meu sonho grande e vou permanecer nele, né? Show. E vejo que a Exo tem uma cultura muito forte de empreendedorismo. Sim. E se as pessoas que estão aí do outro lado da tela assistindo a gente tiver esse sonho grande de empreender, investir com força, suor e esforço, eu estou aqui como um parceiro para somar com eles no mercado imobiliário. Show de bola. É Perfeito. isso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença, a participação de todos vocês. Espero que nós tenhamos contribuído com alguma ideia, algum insight, alguma coisa que pode ter tocado. E convido vocês a participarem da próxima edição, que será na quinta-feira. Teremos o Acácio, teremos também a Martiele a confirmar, né? Então vai ser um podcast muito legal e vocês também vão gostar bastante. Beleza?